baseado na cartilha que foi elaborada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, realmente é um estudo sistematizado, fundado exatamente naquilo que a Igreja do Brasil nos pede e nos orienta para as eleições municipais de 2020. Então, lá no nosso primeiro encontro, nós falamos um pouquinho sobre o sistema político brasileiro, como ele funciona e etc. No nosso segundo encontro, nós falamos quais são os critérios que nós devemos observar para escolher o nosso candidato, ou candidato preferido, e nós depositaremos nele a confiança do nosso voto. E para isso nós preparamos um pouco os fundamentos da doutrina social da igreja. Como que a igreja vê as questões sociais, como que a igreja se posta diante de questões tão complexas, tão relevantes, mas que elas são fundamentos da nossa evangelização. Então, eu vou abrir aqui uma tela para vocês, enquanto isso, para que a gente possa apresentar uma tela que aí vocês conseguem acompanhar de forma mais adequada. Então, nesse nosso terceiro encontro, nós vamos falar das eleições municipais 2020 de forma mais pontual. O que nós falaremos dessas eleições municipais de 2020? O cenário brasileiro, eu diria mundial, que nós temos, que não é um cenário tão bom, e depois nós falaremos como que funciona e como que funcionará essas eleições, desde o financiamento de campanha, até aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, na verdade, o que nós assistimos atualmente no Brasil? Daniel, qualquer momento que você quiser me interromper, fica à vontade, só me chamar. Qual o cenário que nós vemos no Brasil e, eu diria, em boa parte do mundo? O que a gente vê e assiste é uma cultura da polarização. E é assim que a CNBB também chama essa cultura. Então, desde 2013, que nós lembramos muito bem, que milhões de pessoas foram para as ruas do Brasil, a partir dali desenrolou uma crise política, que vai exatamente dar no quê? Nesta polarização. Mas aí, o que é essa polarização? Polarização nada mais é do que concentração em extremos opostos. Então, quando eu concentro alguma coisa num extremo, numa ponta totalmente oposta à outra, eu tenho a chamada polarização. Por isso que a gente fala ciclo polar norte, ciclo polar sul, etc. e tal. Nós já tivemos no mundo diversas polarizações em que houve dois polos. Quando o mundo era dividido em sul e norte, o sul era pobre, o norte era rico. Quando nós tivemos a polarização na Guerra Fria entre capitalismo e comunismo, ou entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, quando nós estamos em dois pontos opostos, concentrados, nós temos um cenário que ele não é tão favorável para que nós possamos ali discutir e debater alguma coisa seriamente. É bom lembrar que Aristóteles, ele diz que a virtude está no meio. E os extremos nunca são bons. Então, a virtude está no meio, está exatamente ali naquele equilíbrio. Então, comer demais faz mal, comer de menos também faz mal. Você tem que comer na medida correta. Obviamente que essa medida correta, ela não é igual para todos. Cada um tem a sua medida correta da quantidade de alimentos que aquele corpo específico precisa. Por isso que uma receita que funciona na Itália
de repente, não é a mesma receita que funciona no Brasil. Não receita em relação a remédio, mas a remédios sociais, por exemplo. Né? Então, o que foi implantado lá e deu certo, não significa que vai ser implantado aqui também vai dar certo. Porque o que existe lá não é o que existe aqui. As circunstâncias históricas, as circunstâncias sociais, as circunstâncias políticas, né, econômicas, ambientais, não são as mesmas. Então, é necessário que a gente veja isto. Então, no âmbito político, né, o que seria essa polarização? Nada mais era do que o pensamento ou posicionamento numa única direção. Então, quando você pensa numa única direção, numa direção exclusiva, ou você se posiciona e se coloca numa única direção, em outras palavras, você está fechado ao diálogo. Você está num extremo oposto e não está aberto a ouvir a outra parte. E no Brasil, no cenário atual, nós temos essa polarização de esquerda e direita. Então, são extremos que se radicalizaram muito nos últimos anos, principalmente a partir de 2013. Já teve no passado também essa polarização tão intensa como nós assistimos hoje, mas ela voltou nos últimos anos de forma muito intensa. Mas não é só no Brasil. Nós assistimos isso também nos Estados Unidos. Estamos vendo uma disputa acirrada nas eleições dos Estados Unidos, que nós vamos ver o que vai dar lá no dia 3. Então, essa é uma questão que nós temos que entender, compreender, para pensar bem aquilo que nós estamos vivendo. Muito bem. Só que não há só uma polarização. Nós também temos que diferenciar politização de partidarização. Então, muitas vezes no Brasil, por falta talvez de conhecimento, ou de uma educação mais conceitual, a gente usa o termo política pejorativamente. Então, tudo que cheira política cheira a desonestidade, a sujeira, a corrupção, etc. e tal. Mas a política em si é algo nobre, uma das coisas mais bonitas que existe na vida humana, porque a política ela tem o único objetivo de servir ao bem comum. Então, na verdade, todos nós deveríamos ser politizados. Por quê? Porque é através da política que nós criamos soluções para a satisfação das necessidades dos próprios humanos. Então, tudo deve andar na seara da política, sempre lembrando que o objetivo é o bem comum. Mas como no Brasil o termo político e o termo política sempre foi usado de forma muito pejorativa, a gente usa esse termo errado. Mas, na verdade, nós deveríamos politizar tudo, ou seja, jogar tudo para a seara da política, porque é lá que nós vamos buscar as soluções, é lá que nós vamos discutir as ideias, é lá que nós vamos nos posicionar, é lá que nós iremos fazer as melhores escolhas para toda a sociedade. E por isso que eu falo que é preciso diferenciar politização de partidarização. Porque, na verdade, a politização ela é boa. O que é ruim é a partidarização. Porque a partidarização, sim, porque aí você se fecha num único partido, se fecha numa única ideia, se fecha numa única direção, e aí há uma polarização, e aí está fechado o diálogo. Então, qual seria a consequência maléfica, ruim dessa polarização e desta partidarização? Ela é prejudicial à democracia, porque só é possível a democracia numa sociedade em que as instituições, em que as organizações e que as pessoas têm a capacidade de dialogar. Onde não há diálogo, não há democracia. Onde há radicalismo extremo, onde há concentração de pensamento, de posicionamento numa única direção, num extremo, não há diálogo, não há democracia. Não é possível
exercer a democracia num ambiente fechado. Num ambiente fechado ao diálogo, num ambiente fechado à discussão, num ambiente fechado ao debate, num ambiente onde cada uma das partes compreendem que elas possuem a verdade absoluta sobre tudo. Né? E vamos lembrar que a verdade vai muito mais além daquilo que eu penso, daquilo que você pensa, daquilo que nós pensamos. E por isso que constantemente nós devemos buscá-la. Então vejam só, mas por que é prejudicial a democracia, essa polarização que nós assistimos no Brasil e em boa parte do mundo atual, né? Por que ela é prejudicial? Porque esse tipo de situação partidarizada, polarizada, conduz a sociedade à intolerância, à violência e à falta de liberdade de expressão. E aí a gente poderia citar inúmeros exemplos do que está acontecendo no momento de intolerância. Olha as redes sociais. Você não pode falar A, que já vem alguém te ofendendo. Você não pode falar B, que já tem alguém usando de uma violência, mesmo que não seja física, mas verbal, mas também existe ameaça física nas redes sociais. Ou seja, as pessoas não podem mais expressar o seu pensamento, porque o outro lado extremo, oposto àquilo que você expressou, ele te vê como inimigo, e não como uma possibilidade de apreciação, de análise da realidade, que deve ser colocada na mesa, para que a gente possa chegar a consensos e a dissensos, mas que leve todos a satisfazer as nossas necessidades e a dignidade da pessoa humana. Então, baseado nessa questão que nós assistimos, principalmente nas redes sociais, e às vezes abertamente na mídia, né, nós precisamos também fazer uma diferenciação entre discussão e confronto. O que é discutir? O que é debater? Né? Discutir é apreciar, analisar e trocar ideias sobre um assunto entre duas ou mais pessoas. Então, quando que eu estou discutindo? Eu estou discutindo quando eu sento com uma ou mais pessoas, como é o caso que nós faremos aqui hoje, e nós vamos apreciar ideias. O que é apreciar ideias? Nós vamos pegar uma ideia e nós vamos dividi-la em pedaços menores para que a gente possa compreender essa ideia melhor, analisar essa ideia também, dividir em pedacinhos, trocar as ideias, as minhas com as suas, sobre um assunto, e só pode existir entre duas ou mais pessoas, porque aí há diálogo. Né? Tanto é que a palavra diálogo vem de dois, dia dois. Né? Não há diálogo comigo, né? Só há diálogo entre duas ou mais pessoas. Isso é discussão. E isso é extremamente saudável e necessário para uma democracia e no âmbito político. Quem não tem condições de discutir, de apreciar ideias conjuntamente, de trocar ideias conjuntamente, não está preparado e não está politizado do jeito que deve ser. Já o confronto significa combate. Daí vem fronte, né, das guerras, do exército. O que é o fronte? Exatamente onde os soldados ficam preparados para combater o inimigo, para derrubar o inimigo, para eliminar o inimigo. Então, confronto é combate, é se pôr violentamente a algo, alguma coisa. Então, briga no confronto. Então, o que nós assistimos diante dessa polarização de esquerda e direita, de outras coisas também, essa partidarização, como a gente vê no caso da vacina, etc. e tal, isto não é discussão, isso não é apreciação de uma ideia de forma argumentativa. Olha, eu não concordo com você por isso, baseado nisso, baseado naquilo,
aqui estão os argumentos, sejam eles científicos, sejam eles racionais, né, coerentes, a partir da história, a partir de uma situação ok. Isso é confronto. E o confronto, ele não é saudável para a democracia, ele não é saudável do ponto de vista cristão, do ponto de vista da evangelização. Então, o que acontece no confronto, né, que não acontece na discussão? Ofensa ao direito de liberdade. Então, e segundo a doutrina social da Igreja, a liberdade é sinal sublime da dignidade da pessoa humana. Um dos fundamentos da doutrina social da Igreja é exatamente a liberdade. E é por isso também que nós discutimos nos encontros anteriores que a Igreja nos deixa livre para fazer a escolha do candidato que nós entendemos que está mais próximo aos valores defendidos pelo cristianismo, defendido pela doutrina social da Igreja. E é por isso que a Igreja nos dá total liberdade de fazer essa escolha, mas ela nos orienta quais são os valores que nós devemos olhar para cada um dos candidatos para que a escolha seja a melhor escolha. Então, esse valor da liberdade, enquanto expressão da nossa singularidade, da nossa especificidade, enquanto pessoa humana, quando que ele é respeitado? Esse valor da liberdade ele é respeitado e honrado na medida em que se consente a cada membro da sociedade realizar a própria vocação pessoal. Qual é? Buscar a verdade e professar as próprias ideias, sejam elas ideias religiosas, sejam elas ideias culturais, sejam elas ideias educacionais, sejam elas ideias políticas. Então, quando é que nós temos esse valor sagrado pela Igreja, né, que faz parte da nossa dignidade enquanto humanos? Exatamente quando se respeita essa possibilidade de nós professarmos e buscarmos a verdade, né, e de expor e de expressar as nossas ideias. E no confronto, isso não é possível, porque no confronto, o outro lado só tem um objetivo: eliminar você, derrubar você, aniquilar você. Então, ali não há interesse algum de que se chegue a uma ideia melhorada, a um posicionamento melhorado e que todos possam ganhar. E que esse posicionamento, a partir da discussão, de uma análise, de troca, de apreciação, que ele sirva para o desenvolvimento, né, e para o crescimento de todos nós. Então, né, a cartilha da CNBB nos orienta dessa capacidade que nós temos que ter, dessa consciência que nós temos que ter, que nós precisamos aprender a exercitar o debate e não o confronto, porque todos eles ferem a democracia. Muito bem. Um outro ponto que a cartilha da CNBB nos chama a atenção com as eleições municipais de 2020 é nós aprendermos ou ter consciência da importância de filtrarmos as informações que nos chegam. Por quê? Porque hoje a informação está em todo lugar. Nas redes sociais, no WhatsApp, no Face, no Insta, nas mídias, no rádio, na televisão, no jornal, nas lives que são feitas, etc. e tal. Então, nós recebemos informações de todos os lados. Mas mesmo que a gente tenha à nossa disposição uma infinidade de informações, ainda assim estamos mal informados. E por que nós estamos mal informados? Porque nem toda informação que nos chega, ela está a serviço da verdade. Então, nem todos aqueles que estão dando uma informação e fazendo que ela chegue até nós, têm objetivo com a verdade. E é por isso que nós precisamos aprender a filtrar essas informações, né? Então,
muitas notícias só servem para confundir a nossa cabeça e a cabeça dos demais. Muitas informações que nos chegam servem para dividir, para desinformar. E até mentiras chegam a nós por essas informações. Principalmente no período eleitoral. Porque no período eleitoral há uma intensificação de mecanismos para mentir, para que a gente possa acreditar que aquilo é verdade e acabar destruindo a outra parte. Então, é preciso que nós fiquemos atentos a essas informações. Por quê que nós temos que estar atento às informações que nos chegam? Porque na hora de escolhermos o candidato ou partido para votar, é essencial que a gente esteja bem informado, para não escolher errado, né? Para não escolher de forma equivocada. Por quê? Porque, afinal, a gente está dando uma carta branca para aquele candidato, para que ele tome decisões em nosso nome. E se a gente está dando essa carta branca, né, para que ele tome decisões importantes, que vai interferir na nossa vida, seja com relação à saúde, com relação à educação, com relação à economia, com relação às condições de trabalho, com relação às condições dos empresários, com relação à aposentadoria, etc. e tal, nós temos que estar muito bem informados. Lembra da última live que nós fizemos, nosso último encontro? O que nós devemos prestar atenção para escolher? No histórico do candidato, se ele sempre defendeu quais ideias, quais valores, quais foram os posicionamentos, o que ele já fez ou não fez pela comunidade, né? Quem é ele como empresário, quem é ele como professor, quem é ele como um profissional liberal, quem é ele, o que ele faz, que ideias ele defende, o partido dele defende quais ideias, qual foi o posicionamento que ele teve em relação às queimadas do Pantanal, quais foram as ideias que ele teve em relação à Covid-19, como é que ele se portou diante de toda essa situação? Qual foi a contribuição? Então, tudo isso nós temos que estar bem informados. Não é simplesmente ouvir o que as pessoas falam, não. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos informar nos mais bem requisitados e renomados para nos dar essa informação. E não é novidade para ninguém as chamadas fake news, né? O que são fake news? Nada mais do que notícias falsas, né? Então, fake news são informações mentirosas ou deturpadas que são espalhadas na internet. Às vezes a informação não é totalmente mentirosa, mas ela está deturpada, ela foi tirada de contexto. E qual é o objetivo dessas fake news, principalmente em época de eleições? Beneficiar alguém, algum candidato, em detrimento do outro. Então, prejudica a democracia e o debate público. Porque a fake news, ela está no sentido do confronto, e não da discussão de ideias. Não há problema nenhum você espalhar uma fala contextualizada de um candidato, para que as pessoas estejam informadas do que ele pensa ou deixa de pensar. Agora, o que você não pode fazer é fazer isso para aniquilar a pessoa, combater a pessoa para derrubar, no sentido de deturpar essa mensagem. Então, a própria cartilha da CNBB, ela nos indica algumas dicas para a gente identificar as fake news. Quais seriam essas dicas que a cartilha nos traz e que a gente também tem conhecimento? Você tem que observar site, autor e obra. Tá, mas professor, o que é observar esse site? Bom,
tem sites que são parecidos com os sites que nós conhecemos. Então, primeira coisa, você tem que saber se esse site é conhecido, se esse site é sério ou não. Mas isso não serve só para as fake news. Quando você vai fazer uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa sobre qualquer assunto na internet, você tem que saber também selecionar os sites, se ele é confiável. Se for uma pesquisa acadêmica, se ele é confiável do ponto de vista acadêmico. Se você não sabe, pergunte para alguém que tem conhecimento da academia. Você vai fazer uma pesquisa científica, na área biológica, médica, etc. e tal, você tem que saber se esse site é de confiança. Se você não sabe, pergunte para alguém da área, alguém sério que você conhece, etc. e tal. A mesma coisa em relação às fake news. Você tem que observar se esse site é confiável ou ele não é confiável. Quem é o autor? Esse autor é um autor renomado? Ele é um autor conhecido? Podemos confiar nesse autor? Senão você, no mínimo, você tem que dar o direito da dúvida. E não ir repassando automaticamente essa notícia. Receber uma notícia lá no seu WhatsApp, aí você já vai encaminhar. Não, mas você checou se aquilo que você está recebendo é verdadeiro? São coisas que nós temos que pensar e nós temos que ser responsáveis do ponto de vista ético, do ponto de vista cristão, em relação a isso também. Uma outra dica, a gente tem que ler a notícia inteira. Não podemos ler a capa do livro, porque todos os títulos, às vezes são títulos que nos chamam a atenção ou nos direciona para alguma coisa. Mas o conteúdo do livro, às vezes, não tem nada a ver com o seu título. Então, a gente precisa ler inteiramente essas notícias. Porque, geralmente, os títulos são escandalosos, bombásticos, né? Aí dá aquela notícia, pá! Você olha e, às vezes, só repassa aquele título, etc. e tal. Porque você não pode acreditar apenas no título, né? Outra coisa, verifique se as fotos que estão lá são antigas, ou se estão retiradas de contexto, né? Pesquise em outros sites, né? Verifique se não é uma piada, se não é uma ironia, aquilo que está sendo colocado ali, ou uma brincadeira, etc. e tal. Pesquise em sites especializados em checar. Nós já temos sites especializados, né, para checar fake news. Então, outros cuidados que nós temos que ter em relação a essas fake news. Primeiro, compartilhar notícias falsas pode ser considerado um crime. Então, quem ajuda a espalhar notícias falsas pode estar cometendo um crime, pode ser punido criminalmente pela nossa legislação. Então, a gente tem que tomar cuidado, mesmo porque geralmente uma notícia envolve pessoas. E aí, né, vem aquela frase muito bem dita, que as palavras, né, são como uma flecha. Umas vezes lançada, não tem como você recolher. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque do outro lado são seres humanos. E que nós devemos, primeiramente, pensar na sua dignidade. Então, primeiro, precisamos checar e não compartilhar. E a CNBB nos pede para que nós não tenhamos um papel nessas eleições de ficar compartilhando fake news, mas de barrar as fake news, porque esse também é um dever ético e cristão de todos nós. Outra questão, não disseminar o discurso do ódio. Então, tem muita gente que a discussão, né, o confronto, o ódio está já grande lá numa rede social, lá no Face, lá no Insta, etc. e tal, e a pessoa coloca mais lenha, mais fogo na fogueira, exatamente, né, para que as pessoas continuem se ofendendo e que partam para a violência verbal ou até física. Né? Esse não é o nosso papel. Então, cuidemos também disso, para que a gente não seja um agente de disseminação desse discurso do ódio, principalmente nessas eleições de 2020.
Uma outra orientação para nós: denunciar as notícias falsas, né? Denuncia ao Ministério Público, denuncia ao próprio partido, né? Denuncia aos órgãos de fiscalização, denuncia a polícia, denuncie para as instituições variadas, né, essas notícias falsas, e não fique disseminando e repassando, né? E uma outra questão: nem sempre a notícia é 100% falsa. Às vezes ela tem uma parcela de verdade, um fundo de verdade, mas ela é manipulada. Então, e a gente está acostumado também com esses discursos, né? Quando alguém vem na mídia defender uma ideia ou outra, às vezes ele só coloca ali parte da ideia ou parte da coisa que é a verdade. Mas às vezes ele retira uma outra parte que é extremamente prejudicial e maléfica à sociedade. Então, nós temos que cuidar com essas manipulações e não permitir que nós sejamos facilmente manipulados por essas ideias falsas. Bom, em relação às eleições municipais de 2020 também, nós temos que entender um pouquinho as regras para a eleição de 2020. Ultimamente, houveram muitas mudanças, alterações nas regras das eleições. E por isso que é importante a gente estudar um pouquinho sobre elas. Bom, primeiro, mudança para a eleição de 2020. Proibição de coligação do pleito de vereador. Os vereadores não podem fazer coligações nessas eleições como eles faziam anteriormente. Então, juntava lá 3 partidos, e aí, para conseguir o número de voto mínimo, conseguindo o número de voto mínimo, os mais eleitos ali, dentro daquele limite, seriam eleitos. Hoje não é mais, hoje é por partido. Daqui a pouco a gente vai citar um caso específico para vocês entenderem um pouquinho melhor isso. Outra mudança, cota mínima de 30% para as mulheres. Todo partido ele tem que ter, no mínimo, 30% de candidatas mulheres. E aí, nós temos que cuidar para que as mulheres não sejam simplesmente fantoches. São colocadas lá no nome simplesmente para cumprir a cota das mulheres, mas elas não fazerem nada e nem campanha, e ainda eles pegaram que é destinado à campanha das mulheres para os... Aí, a gente também tem que pedir às mulheres para que as mulheres tenham consciência e não se deixem ser objeto de uso dos partidos políticos. Proibição de propaganda eleitoral paga na TV e rádio. Também proibido, né? Só pode a paga, a pública, que é gratuita. Propaganda gratuita na TV e no rádio, 35 dias antes da antivéspera das eleições. Por isso que diminuiu. Vocês lembram? Os mais antigos aí, que tem os seus 20 anos, lembram bem que as eleições antigamente eram 6 meses, 4 meses de propaganda na TV e no rádio, ninguém aguentava mais aquela propaganda, etc. e tal. Hoje já diminuiu bastante, portanto é muito rápido. Internet, o que é permitido? É permitida, desde que não seja anônima. Então você pode fazer propaganda na internet, mas não pode ser de forma anônima, você tem que colocar a sua digital lá. Pesquisas e enquetes também são permitidas, mas precisam ser registradas na Justiça Eleitoral. Tanto é que, até agora, em Cianorte, saiu apenas uma pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Locais públicos, é proibida a propaganda, né? Então, você não pode ir lá na frente da prefeitura, por exemplo, e fazer propaganda eleitoral, né? E também proibido os locais privados, equivalentes a públicos, né? Pela concentração de pessoas. Por exemplo, estádio de futebol não é permitido, supermercado não é permitido, casas comerciais, estacionamentos, igrejas, não é permitido. No caso da igreja, é proibida propaganda eleitoral, implícita ou explicitamente, tanto dentro da igreja como ao redor da igreja. É totalmente proibido.
nem implicitamente e nem explicitamente. Muito bem. Como eu disse para vocês, o sistema de eleições municipais 2020 teve uma mudança essencial e que está sendo a dor de cabeça de muitos candidatos a vereador. Então, aqui nós temos uma situação real, que é como vai funcionar as eleições de 2020. Então, vamos supor que o município tem 100 mil eleitores. Bom, se ele tem 100 mil eleitores e 10 cadeiras de vereador. Então, 100 mil eleitores e serão, então, 10 vereadores que serão eleitos. Esse é o número de vereadores. Tem município que tem mais eleitores, poderão eleger mais de 10. Mas, no caso, são 10 cadeiras, que é o caso, inclusive, de Cianorte. Bom, como é que vai funcionar? 100 mil eleitores dividido por 10 cadeiras, né, é igual a 10 mil. Então, nós temos o quociente eleitoral. Qual seria a situação, então? Nessa cidade, que tem 100 mil eleitores, serão eleitos 10 vereadores, e o quociente, então, é 10 mil. Né? 10 vezes 10, 100 mil. Se o partido A receber 50 mil votos válidos, tanto na legenda ou em candidatos do partido, como é que vai ficar a situação? Ele recebeu o partido A, recebeu 50 mil. Você pega os 50 mil de votos que ele recebeu, divide pelo quociente eleitoral, que é 10 mil. Então, ele tem direito a quantas cadeiras de vereador? 5 cadeiras. Ele vai eleger 5 vereadores. Então, esta é a conta que nós fazemos. Observação. Só que esse candidato aí só vai ocupar a vaga se tiver obtido votos correspondentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, mesmo que o partido teve 50 mil votos, o quociente era 10 mil para o partido, para eleger, então, cada 10 mil de votos, ele elege um vereador. Se esse vereador ele não conseguiu, no mínimo, 10% do quociente, que é 10 mil votos, ele não vai assumir a vaga. Vai ser feito um novo cálculo e a vaga vai ser transferida para um outro partido. Então, nessas eleições, está mais difícil para ser eleito como vereador. Ou seja, vamos imaginar aí que Cianorte nós vamos ter aí 45 mil eleitores, em média. Cada partido tem que ter o quociente eleitoral de 4.500 votos. Então, vamos imaginar que esse partido conseguiu 4.300. Não vai eleger ninguém. Mesmo que esse candidato, que teve 4.300 do partido, for mais votado entre todos os vereadores que foram candidatos. Por quê? Porque não atingiu o quociente eleitoral mínimo. E aí ele está fora. Então, isso é uma mudança da regra atual. Né? E pode ser que, naquele partido, né, eles tiveram, desses 4.500, eles tiveram aí 9 mil votos, que daria 2 cadeiras. Só que desses 9 mil votos, um candidato conseguiu 8.200 votos. E os outros, obviamente, conseguiram menos que 1.000. Só vai ser eleito desse partido, mesmo eles tendo 9 mil votos de 45, apenas um vereador. Então, tá difícil, por isso que está todo mundo correndo atrás aí para conseguir a sua eleição. Bom, que tipo de propaganda ela é proibida? Brindes, trio elétrico, showmício, envelopar veículos, que é você colocar adesivos, cobrir o veículo todo com adesivos, e os outdoors estão
proibidos. Tipo de propaganda permitida. Bandeira na rua, a gente está vendo bastante, inclusive. Os comícios, só que aí você pode usar aparelho de som entre as 20 horas e 0 horas, né? No encerramento da campanha, o comício pode ir até as 2 horas da manhã, isso no encerramento só, portanto, lá no último dia de campanha, né? Do restante é das 20 às 0 horas, do contrário, você não pode, né? Os alto-falantes, você pode fazer uso das 8 às 22 horas, né? Não pode ser utilizado alto-falantes a menos de 200 metros de locais como sede do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Os adesivos estão permitidos, né? Imóveis residenciais, mas esses adesivos eles podem ser apenas de 50 por 40 centímetros apenas. Uma outra questão, propaganda no dia da eleição. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado. Só permitida a manifestação individual e silenciosa. Ou seja, você pode fazer propaganda no dia da eleição enquanto eleitor. Individual, sem estar em grupo, de forma silenciosa. Como você pode fazer isso? Com uma camiseta, por exemplo, lá do seu candidato do seu partido. Uso de bandeiras, broches, discos e adesivos. Só isso. Boca de urna não pode ser feita, mesmo porque a boca de urna é considerado crime no Brasil. Em relação ao dinheiro para as campanhas, de onde vem o dinheiro? No Brasil, sempre foi uma discussão financiamento público e privado. Alguns partidos defendiam financiamento público e outros financiamento privado. Por conta da Lava Jato, em que a corrupção se dava pelo financiamento privado de campanha, então esse financiamento ele foi, do jeito que ele existia, por parte de empresas, ele foi cortado. Hoje só é possível de pessoa física. Então, a primeira coisa que nós temos é o chamado financiamento público. Por que financiamento público? Porque esse dinheiro é um dinheiro que o Estado, a partir dos impostos que nós pagamos, portanto, é um dinheiro do contribuinte, é um dinheiro nosso, ele é reservado, ele é repassado para os partidos políticos. Então, nas eleições de 2020, o dinheiro que foi liberado, foi aprovado no Congresso Nacional para liberar, foi de 2.034.954.824 reais. Esse é o valor. Ele já foi muito menor antes da Lava Jato. Não chegava a 700 milhões. Como acabou o financiamento por parte das empresas, o Congresso foi aumentando esse valor, foi aumentando, está nesse valor, e ainda eles acham que é pouco e eles querem mais. Como que é dividido esse valor? Então, vamos lá. 2% desse valor é distribuído de forma igualitária entre todos os partidos políticos. 35% desse valor entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. Aí, obviamente, vai ser distribuído na proporção dos votos obtidos por esses deputados. 48% desse valor entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados. E aí vai considerar a legenda desses titulares. E 15% entre os partidos na proporção do número de representantes do Senado, legenda dos titulares. Por isso que há uma disputa muito grande de convencer alguns deputados e senadores de mudar de partido, porque você aumenta o número de deputados do partido, você aumenta o número de senadores, o que isso vai representar? Mais dinheiro para o partido, para a sua campanha. Então, quanto maior o partido, quanto mais deputados o partido tem, mais dinheiro. Quanto mais
senadores o partido tem, mais dinheiro, né? Então, há uma disputa, e por isso que muitos pulam de galho para ter mais dinheiro para a campanha. Desses 2 bilhões, né, os partidos que receberão, isso vocês podem entrar no site do TSE, que vocês vão verificar lá, os partidos que mais receberam dinheiro para a campanha de 2020, observados os critérios estabelecidos pela lei, né, aprovada pelo Congresso Nacional. O primeiro é o PT, o segundo o PSL e o terceiro o MDB. Muito bem. Desse dinheiro que é destinado aos partidos, dinheiro nosso, do contribuinte, 30% obrigatoriamente tem que ser destinado às mulheres. E é aquilo que eu falei para vocês. Por isso que as mulheres não podem se deixar, né, deixar ser usada pelos partidos políticos e simplesmente se candidatar por se candidatar e fazer esse repasse para os candidatos homens, né? Isso é um desserviço à democracia e um desserviço àqueles que lutaram tanto para colocar a mulher no patamar que ela merece, né? Muito bem. E uma outra situação que está em votação no Supremo Tribunal Federal é a proporção da verba para negros, né, que seria essa mesmo das mulheres. Então, está em votação ainda, mas já está 5-1 favorável para que seja para esta campanha mesmo, né? A diante da pandemia está lá parado, mas provavelmente vai passar porque a lei também já está aprovada. Bom, isso financiamento público. E aí nós temos o financiamento privado. Então, como eu disse para vocês, antes o financiamento de campanha, ele era privado. E aí, quem poderia colocar dinheiro na campanha do candidato? Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Agora só pode pessoa física. Quais são as regras? Bom, então você é uma pessoa lá, um empresário que quer incentivar a candidatura de um prefeito ou de um vereador. 10% do rendimento bruto da pessoa física no ano anterior. Então, o rendimento que ele teve no ano de 2019... 10% daquilo ele pode custear a campanha de alguém. O candidato, 10% do limite de gasto. O candidato pode tirar dinheiro também do bolso para colocar na campanha? Pode. Mas existe um limite máximo de 10% do limite de gasto que é permitido para cada vereador e para cada prefeito. E a proibição de doação de pessoa jurídica. Então, as empresas não podem doar para a campanha nem de prefeito, nem de vereador, nem de deputado, etc. Financiamento coletivo. É permitido o financiamento coletivo. Você pode fazer uma vaquinha eletrônica, né? Já lá na pré-candidatura. Só que ela fica condicionada ao registro da candidatura. Então, vamos imaginar que você fez uma vaquinha eletrônica, mas depois você acabou não registrando a sua candidatura. O que você tem que fazer? Você precisa devolver o dinheiro. Muito bem. Além disso, ainda nas eleições municipais, nós precisamos entender qual é a função do prefeito e do vereador, quais são as atribuições do chefe do Poder Executivo Municipal. Obviamente, administrar o município, decidir como vai ser distribuído o dinheiro público, cuidar das áreas de saúde, educação, transporte, limpeza, saneamento básico, manutenção dos espaços públicos, aprovar ou não projeto de lei votado pelos vereadores, né, e aí ele faz a sanção ou não, ou ele veta, pode apresentar projetos à Câmara de Vereadores para ser apreciado, analisado e votado, né? Então, tudo isso são atribuições do Poder Executivo. Portanto, o papel dele é de executar, de administrar, de gerenciar. O mandato são de 4 anos, e ele só pode ter reeleição consecutiva uma vez, né? Então, 8 anos. Bom, qual é o papel, a atribuição do vereador? Não é executar, não é gerenciar e não é administrar.
né? Então, não é o vereador que cuida da saúde, que cuida da educação, que cuida do transporte, da limpeza. Isso não é atribuição, não é função do vereador. Qual a função, então, do vereador? O vereador, ele faz parte do legislativo. Então, o papel dele principal é legislar, né? É elaborar projetos de lei para o município, discutir os projetos e votá-lo. E levar até o prefeito para que ele faça o veto ou faça a sanção daquilo. Qual a outra atribuição? É de fiscalizar a ação do prefeito. Ele é um fiscalizador das ações do prefeito em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao saneamento básico, né, à manutenção dos espaços públicos, etc. e tal. Ou seja, exigir realmente que o prefeito administre, gerencie bem, né, em prol do bem comum. E uma outra função é avaliar os orçamentos do município e aprovar os gastos realizados pelo prefeito. Então, o orçamento, ele é aprovado lá na Câmara de Vereadores. Então, é o vereador que vai aprovar onde o prefeito vai distribuir os gastos de 2021. Então, são os vereadores desse ano que irão aprovar o orçamento do prefeito que estará lá no ano de 2021. E assim, consecutivamente, né? Muito bem. E aí, como nós falamos também no nosso último encontro, a CNBB, obviamente, que tem uma preocupação com a corrupção, nós falamos disso no encontro, mas agora, quais são as penalidades da corrupção eleitoral? Então, o que é corrupção eleitoral? De acordo com o artigo 299 do Código Eleitoral, qualquer pessoa que solicitar, oferecer, receber ou prometer dinheiro ou alguma outra forma de vantagem em troca do voto, comete o crime de corrupção eleitoral, mesmo que a oferta não seja aceita. Então, alguém lá prometeu, por exemplo, pagar a sua conta de água. Isso já é corrupção eleitoral. Eu não preciso nem aceitar, você não precisa nem aceitar que ele pague. Só o fato dele oferecer já é corrupção eleitoral, passível de punição. E aí nós temos a corrupção ativa e a corrupção passiva. O que seria a corrupção ativa? É quando o candidato promete dinheiro para você ou alguma vantagem. É uma corrupção ativa. Corrupção passiva é quando você vai até o candidato e pede algo em troca do seu voto. Aí é o eleitor que está cometendo a corrupção e também o candidato. Mas aí ela é uma corrupção passiva. Então, a corrupção ativa parte do candidato e a corrupção passiva parte, primeiramente, do eleitor. Qual a penalidade ao candidato que comete corrupção? Multa, cassação do mandato, ele fica inelegível por 8 anos, não pode concorrer a cargo político e público nenhum, e pode também ter uma penalidade de 4 anos de prisão. Então, é isso que prevê a nossa legislação em relação às penalidades e às punições. Penalidade do eleitor que cometer corrupção passiva. 4 anos de prisão e multa. Muito bem. Como é que você faz, como é que nós podemos fazer para denunciar os atos de corrupção eleitoral? Você pode denunciar no Ministério Público Eleitoral, né? Aqui mesmo, por exemplo, em Cianorte, ou em qualquer comarca. O juiz eleitoral, que também tem um responsável na comarca, para a polícia. Mas há outras formas também de denúncia de corrupção eleitoral. Existe um aplicativo chamado Pardal, que é um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você abaixa esse aplicativo e você pode, então, fazer a denúncia diretamente
para o Tribunal Superior Eleitoral. Existe um outro também, que é contra o Caixa 2, que é da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que também faz esse papel, e aí eles avaliam e formalizam a denúncia. Claro que para você denunciar, né, você tem que ter provas materiais, fotos, né, um dizer, um áudio ou qualquer coisa que configure prova da corrupção eleitoral. Muito bem. Uma outra coisa que a CNBB nos pede é para a gente tomar cuidado com a propaganda eleitoral na igreja. Apesar que muitos, né, entendem que a igreja deve se envolver, inclusive escolhendo o candidato da sua preferência, mas não é esta a orientação da igreja, né? A gente precisa cuidar dessa questão da propaganda eleitoral na igreja. Então, por que a igreja chama atenção para nós nesse quesito? Primeiro, porque é comum você ver candidato postando foto com padres, sugerindo que aquele padre está do lado dele. O que nós temos que verificar primeiramente? O contexto. Em que contexto essa foto foi tirada, né? Às vezes é uma foto lá de um batizado, né? Uma foto de um movimento de pastoral que estava acontecendo, de um encontro, etc. e tal. Aí o candidato vai lá, pega aquela foto que ele tirou com o padre e posta lá nas redes sociais, né, na época do pleito eleitoral, tentando induzir as pessoas que aquele padre está apoiando a sua candidatura, né, para que isso ele consiga angariar votos. Então, nós temos que ficar atento a isso, né? Porém, isso configura, né, um pedido implícito de voto, e isto é crime eleitoral. Então, quando um candidato, por exemplo, que nunca participou da comunidade, é diferente do candidato que participou. Um candidato que participa da comunidade, por exemplo, né, na nossa igreja católica, que sempre exerceu a atividade de liderança da igreja, ele pode continuar exercendo, né, no pleito eleitoral, desde que não use isso para pedir votos, nem explícita ou implicitamente, né? Agora, aquele que nunca apareceu, nunca foi no movimento, nunca foi lá bater um papo com o padre, e vai lá para tirar uma foto com o padre, isto configura implicitamente propaganda eleitoral. Isso é considerado crime eleitoral, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. E menção de propaganda eleitoral na igreja ou nos arredores da igreja também é proibida. Tanto o candidato quanto a paróquia podem ser multados por essa propaganda eleitoral, porque a legislação não permite. Então, aqueles que também entendem que lá dentro da igreja o padre pode se posicionar favoravelmente a algum candidato, nós temos que ter ciência de que isto não é permitido pela legislação, né? Inclusive, a paróquia pode receber multa disto. Então, como que nós podemos acompanhar e cobrar os candidatos, né, após a eleição municipal de 2020? É um compromisso nosso, enquanto eleitor, não terminar, né, essa discussão assim que a gente depositou o voto na urna. A nossa responsabilidade, enquanto eleitor, enquanto cidadão, no regime democrático e enquanto cristãos, né, é necessário que nós continuemos essa participação política. Por isso que eu falei lá no início, é necessário que nós sejamos politizados, que nós façamos parte da política de forma ativa, né? Participando de que forma? Fiscalizando, lá pelo portal da transparência, acompanhando, né, o que o nosso prefeito, o que os vereadores estão tentando, participando de reunião das câmeras, propondo a um vereador um projeto para que ele leve esse projeto para discussão, para o debate, lá na Câmara de Vereadores, né?
Podemos participar das audiências públicas, né, que vai discutir saneamento básico, educação, saúde. Podemos participar do plano diretor da cidade, né, podemos participar dos conselhos de drogas, meio ambiente, educação, saúde, ou seja, há N formas de nós participarmos da vida política, da comunidade política, após as eleições. Então, a CNBB, com essa cartilha de orientação política, ela vem dizer que o nosso papel é participar da vida política, porque é na vida política, é na comunidade política que as coisas do mundo acontecem, né? Que as coisas do mundo que interferem na nossa saúde, na nossa educação, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, é lá que as coisas acontecem, né? E é lá que os problemas são criados, mas é também na comunidade política que os problemas são solucionados. Por isso que nós devemos participar. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que ter a visão que participar da comunidade política é um dever evangelizador. E os princípios que devem reger, os valores que devem reger essa nossa participação na comunidade política, obviamente que devem ser os valores cristãos. Nós criticamos tanto quando, né, se faz politicagem com a política, né? Agora, o que nós não podemos é nós, enquanto cristãos, ir lá também fazer politicagem. Por isso que a ideia, o pensamento defendido pela igreja em relação à autoridade política é de que a autoridade política ela é necessária, ela é um bem em si. Agora, vai depender como que essa autoridade política irá conduzir as suas competências, as suas atribuições. Por isso que a igreja pensa em relação a isso, né? A autoridade política, ela deve garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar o lugar da livre atividade dos indivíduos e dos grupos, mas disciplinando essas atividades e orientando essas atividades, no respeito da independência dos sujeitos, dos cidadãos, né? E também da sociedade. Para a realização do quê? Para a realização daquilo que é o cerne, que é o essencial, que é o substancial, que é a essência da comunidade política e a essência da sociedade como um todo, que é exatamente o bem comum. Então, a autoridade política, ela é instrumento de coordenação e direção mediante os indivíduos, né, e os corpos intermediários se devem orientar para uma ordem em que essas relações, instituições, procedimentos, estejam ao serviço do crescimento humano de forma integral e não parcial. Então, o exercício desta autoridade política, ela, quer no interior da comunidade como tal, quer nos organismos que representam o Estado, deve desenrolar sempre dentro dos limites da ordem moral, com vistas do bem comum. Considerado, obviamente, de forma dinâmica, seguindo as ordens jurídicas legitimadas pelas instituições democráticas. Portanto, o sujeito da autoridade política é o povo, são os nossos cidadãos. O povo considerado a sua autoridade, detentor da soberania. E mais, temos que, inclusive, enquanto cidadãos e no regime democrático, isso é definido pela doutrina social da igreja e pela C, o direito de resistir quando as orientações e as ações, as atitudes da autoridade política não estão na direção
dessa ordem moral, dessa ordem voltada para o bem comum. Então, reconhecer que o direito natural funda e limita o direito positivo significa admitir que é legítimo resistir à autoridade caso esta autoridade ela viole de forma grave, de forma repetida, os princípios do direito natural, principalmente os princípios dos direitos humanos. Então, esse é o nosso papel enquanto cristãos, esse é o nosso papel ético, religioso, na participação da vida política. É isso que a igreja nos pede, é isso que a doutrina social prima, é isso que a CNBB está preocupada, né? Que essa participação nossa seja uma participação efetiva, ativa, mas baseada, fundada nos princípios do Evangelho. Muito bem. Então, nosso tempo já está aí se findando da minha fala. Acho que falei bastante. Espero ter conseguido um entendimento sobre essa questão. E a partir de agora, então, eu retorno a palavra ao Gabriel, ao Daniel, para que ele conduza aí as perguntas, as nossas discussões. Como diz, agora que fica bom. A denúncia, ela pode manter o anonimato. O que ela não pode é não ter provas. Porque aí, senão, você pode incorrer num crime de difamação, calúnia e etc e tal. Aí você pode, sim, fazer denúncias anônimas. E tem como manter o anonimato e, mesmo assim, você conseguir encaminhar as provas. É isso, Genivaldo? Correto, isso mesmo. Oi. Pode falar. Sim, por isso que é uma questão de termos aí, né? A polarização, ela é vista como, né, porque o termo diz, ela é os extremos opostos. Então, nesse sentido, ela é ruim porque ela fecha o diálogo. Então, ao invés de polarização, o correto é a politização. Essa é boa. Por quê? Porque ela é aberta ao diálogo. É o lugar da discussão, do debate. E, assim, nós precisamos de lados opostos. Ninguém cresce sem os lados opostos. Tanto é que, por exemplo, as gerações são lados opostos. O que nós não podemos a minha geração se fechar ao diálogo com a geração que está aí. Porque se fechar o diálogo que está aí, nem eu cresço e nem deixo a geração que está aí crescer. Então, nós precisamos abrir esse diálogo. Agora, nada mais saudável do que eu sentar numa mesa redonda e discutir com os adolescentes e com os jovens as ideias deles, que muitas são muito diferentes das minhas. Talvez eles não consigam entender as minhas, eu não consigo entender a deles. Mas só é possível que eles entendam as minhas e eu entendo melhor a deles se nós sentarmos numa mesa redonda e discutirmos. Mas para isto é preciso diálogo. É preciso que eu esteja pronto para ouvi-los e que eles estejam prontos também para me ouvir. E isto acontece em qualquer ambiente.
é na sala de aula. O professor que não está preparado para ouvir os alunos, e o aluno que está preparado para ouvir o professor, é confronto. Não é debate, não é diálogo, não é democracia. Né? O professor, por exemplo, que tenta impor as suas ideias de forma absoluta, como verdades absolutas, porque ele é detentor do conhecimento, porque ele estudou mais do que seus alunos, ele não tem vida útil como professor. Ele pode ter alguém como funcionário, etc., mas como professor, não. O aluno também que não está disposto a ouvir o professor, ele também não está pronto para a aprendizagem, porque a aprendizagem se dá exatamente nesse confronto. Né? Como que a ciência se dá? A ciência se dá exatamente no debate entre opostos. Né? Olha, nós temos um problema aqui, as ideias não batem. Vamos a questão da vacina. O que eles estão fazendo, na verdade? Deu um problema aqui, vamos debater. Eu não concordo com você, tá? Então vamos colocar na mesa. Quais são os seus argumentos? Aí vem o cientista e analisa, por isso, por isso, por isso. Vem o outro e diz, por isso, por aquilo. Então nós vamos ter que chegar à solução. Como é que nós vamos chegar à solução e resolver o problema posto? Dialogando. Por quê? Porque a solução, ela não está em um único polo. Ela pode estar nos dois, parcialmente. Ela pode estar mais em um e menos em outro, numa situação. Na outra situação, isso pode ser invertido. E mais, ela pode não estar em nenhum. Né? É aquela questão de tese, antítese e síntese. É assim que a gente, na dialética, no diálogo, a gente avança. Né? Então, você tem uma ideia fixa, essa ideia, conforme as circunstâncias, a evolução, tanto das nossas próprias ideias, como da realidade, que vão surgindo novas realidades, e a gente vai tendo condições de fazer novas análises, vem outras ideias aqui que vai confrontar com esta. Se a gente não colocar a tese e a antítese para se discutir, a gente não vai chegar numa nova tese, que é a síntese. A síntese nada mais do que a discussão, o debate entre uma ideia que já era posta como verdadeira, uma ideia que surgiu, uma nova possibilidade para aquela situação, as duas vão se conversar e aí nós vamos chegar numa síntese, que não é nem aquela ideia anterior, nem a ideia que se colocou contrária àquela ideia anterior, mas é uma outra coisa, que vai se tornar uma ideia fixa aí por um tempo. Pode ser 1 ano, 2, 50, 100 anos, depende. Até surgir o quê? Uma nova discussão que vai ser colocada na mesa e assim nós vamos avançando. Vamos imaginar que se nós não tivéssemos uma cabeça aberta e se a gente mantivesse ainda as ideias quando a gente tinha 15 anos, como é que seria a nossa vida? A gente não conseguiria conversar nem conosco mesmo. Porque nós já mudamos muito a partir dos 15 anos. Mas como que essa mudança se deu? Meu amigo, esse debate, né? Não é um debate porque não são duas pessoas, mas vamos simplificar. Esses dilemas todos que você tem com você mesmo. Né? Aquela coisinha que fica mexendo lá dentro de você, uma ideia, e você às vezes não sabe qual o posicionamento, às vezes alguém te pede um posicionamento, mas você não tem esse posicionamento fechado, porque ele ainda está sendo maturado dentro de você. A sua mente ainda está falhando na maturação daquele posicionamento, até você chegar a um posicionamento e dizer, não, agora eu tenho um posicionamento formado, baseado nisso. Você já não tem mais uma opinião, você tem um posicionamento, que são coisas bem diferentes. Opinião é o que nós mais temos. Agora, posicionamentos, né, pensamentos fundados, argumentos, nós não temos para tudo. Mas nós temos que estar abertos para ouvir o outro lado. E quando há essa polarização, esse confronto, eu quero derrubar o outro. Né? E às vezes, o que está acontecendo ultimamente?
As pessoas estão vindo muito armadas para uma situação, muito carregadas de verdades absolutas, prontas e acabadas. Isso não leva ao crescimento pessoal, não leva ao crescimento, desenvolvimento das pessoas, nem individualmente, nem como um todo. Isso é extremamente prejudicial. Então, vamos abrir o diálogo. Mesmo porque muitas coisas que nós achamos que entendemos bem o que é, às vezes não entendemos. Às vezes nós temos certeza que nós sabemos sobre aquilo, e na verdade nós somos doutores da ignorância naquele ponto, mas ainda nós não enxergamos. E veja, eu não enxergo como você, eu não vejo como você, mas muitas vezes não é culpa minha não enxergar e não ver como você. Eu não vejo e não enxergo porque eu não tive as mesmas condições, eu não tive as mesmas experiências, eu não tive acesso ao que você teve para que você tivesse essa ideia. Então, quando a gente abre ao diálogo, é como dar oportunidade a alguém para ver algo que ele não vê, não por culpa dele, mas porque ele não teve a oportunidade, porque ele não teve a possibilidade. E também é de dar a mim mesmo a oportunidade de ver e enxergar aquilo que ele vê e eu não vejo, porque eu não tive aquela oportunidade, eu não tive aquela experiência, né? Eu não tive acesso àquilo que ele teve. Né? Então, é diferente, por exemplo, eu ouvir falar de drogas, sendo que eu não fui um drogado. Obviamente que um drogado vê o mundo das drogas muito diferente do que eu vejo. Né? Mas eu preciso dele para conseguir ver o que ele vê, porque só ele teve aquela experiência. Né? Então, por isso que nós temos que estar abertos a todos e a todas, né? E a todas as experiências que as pessoas já viveram. Obviamente, eu não posso exigir, e seria desumano e indigno eu exigir que alguém que só morou nos arranha-céus de São Paulo, né, que ele consiga enxergar algo que alguém aqui do interior do Paraná vê. Não é assim as coisas. Por isso que o diálogo é a possibilidade que nós temos, da forma mais democrática, mais humana e digna, de proporcionar às pessoas outras visões, outras concepções, outras maneiras e formas de enxergar o mundo, né, de se postar diante do mundo, né, e também de exercer alguma coisa diante desse mundo tão complexo. Né? Ele é muito mais complexo do que a minha inteligência, a minha cabeça, né, e as experiências que eu tive são capazes de abarcar. Não consigo e ninguém consegue. Por isso que eu preciso do outro para me tornar uma pessoa melhor, um óculos melhor, para ver melhor e ver mais. Pois é, eu tenho certeza disso. Mas é extremamente importante a politização. Nós precisamos politizar. Inclusive dentro da própria igreja, Daniel. Eu sempre digo que a igreja, e aí quando eu estou falando igreja, não estou falando da hierarquia, pelo amor de Deus, estou falando igreja enquanto comunidade cristã. Nós precisamos, enquanto cristãos, e eu vou mais específico aqui, enquanto católicos, aprender a dialogar, para que a gente faça a nossa igreja também crescer mais. Por exemplo, o Papa Francisco fala, né, da saída. As pessoas, a maioria, ainda não entenderam o que o Papa quer dizer com sair. Né? O que é sair das sacristias? Né? Aí as pessoas pensam que é o padre. Não, somos nós que temos que sair do nosso mundinho e ir em direção e ouvir as necessidades daqueles que mais precisam de nós. Nós precisamos ouvir as angústias das pessoas. Talvez por isso que nós, católicos, estamos perdendo espaço no Brasil.
Porque nós estamos, enquanto católicos, perdendo a capacidade de acolher, a capacidade de ouvir, a capacidade de ouvir as angústias, né? Então, por isso que alguns movimentos estão também dentro da Igreja Católica adquirindo alguma força, né? Por quê? Porque talvez lá, naquele movimento, naquele encontro, a pessoa foi ouvida nas suas angústias. Ela precisava chorar as suas angústias para alguém. E lá, o líder, né, do movimento que está lá, ouviu. Ela teve espaço para expor, para expressar as suas angústias. Mas isso, infelizmente, não é o cotidiano da nossa igreja, né? A gente precisaria ir mais, né? E não ficar esperando que venham até nós, né? Então, nós precisamos aprender que acolher é o grande passo que nós precisamos dar. E acolher em todos os sentidos, afetivamente, espiritualmente e materialmente. Isso é saída para o Papa Francisco. Se não fizermos isso, não tem igreja de saída, né? Nós vamos perder espaço exatamente porque estamos esquecendo a nossa essência. Não estamos ouvindo, como diz que o político tem que ouvir a voz das ruas, né? Nós, enquanto igreja, precisamos ouvir a voz daqueles que clamam por acolhida. Talvez por isso que o Papa Francisco é tão badalado, não só pelos católicos, mas por outros líderes religiosos, porque ele é um Papa de acolhida, independente do lado que a pessoa está. Pois é, eu até ia falar até tinha anotado para falar da Fratelli Tutti, mas ela cai bem naquilo que nós discutimos sobre doutrina social da igreja. Eu acho que o Papa veio com essa encíclica, com essa carta, para nos dar um tapa na cara, no bom sentido, mas também para nos alimentar espiritualmente daquilo que é a essência do cristianismo, né? Para que a gente realmente vá lá na missa, vá lá no encontro, mas para a gente se fortalecer espiritualmente, para a gente se alimentar e vir forte para o fronte, para o nosso combate, que é o nosso dia a dia. É lá na escola, é lá na empresa, é na família, é entre os amigos, é lá na rua, nas situações de vulnerabilidade, etc. e tal. Então, na verdade, é uma encíclica que todos precisam ler. E aí, por isso que eu falo, né? Quantos católicos terão acesso a essa encíclica ou sabem que essa encíclica foi publicada recentemente, né? E que é uma sumidade, que é uma nobreza, que é uma maravilha, etc. e tal. Nós precisamos encontrar mecanismos para que todos tenham acesso a isso. Seja através de lives, né? Vai abarcando, não importa, mas é 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Precisamos ter esse movimento nessa direção, porque só sabe da importância quem já teve acesso a ela e quem leu, né? Acho que é uma coisa que você não quer parar de ler. Você quer terminar, né? E às vezes voltar lá e reler de novo. Mas é uma boa leitura e que fica aí também a sugestão aí sua, né, para essa carta, né? Acredito que se for lá na secretaria terão acesso. Pois bem, vamos lá para o Genivaldo, mais fácil, né? Genivaldo,
A cartilha da CNBB, mesmo que ela foi liberada pela Regional Sul, foi um pedido da CNBB e vale para o Brasil todo. Então, essa cartilha da CNBB, ela foi divulgada para todas as dioceses do Brasil. Então, ela é a cartilha do Brasil, mesmo que a sua elaboração foi feita pela Regional Sul. Então, ela vale para todo o Brasil. Respondendo a Terezinha, se eu já pensei em fazer parte do quadro político de candidato da cidade, Terezinha, a resposta é: desde que eu cheguei em Cianorte, né, os meus alunos sempre me solicitaram e me pediram que eu deveria, de alguma forma, ser candidato a alguma coisa na cidade de Cianorte. E até hoje eles continuam, principalmente os meus alunos, pais de alunos que me conhecem, continuam pedindo isso. Eu disse que eu, futuramente, eu pretenderia, sim, ter um cargo político na cidade, na intenção de que eu acho que eu tenho condições, sim, de contribuir para o desenvolvimento das pessoas dentro dos princípios cristãos. E aí vou reafirmar, tenho sim, e eu acho que está chegando próximo dessa possibilidade, porque eu cheguei numa idade que eu me sinto maduro para assumir um cargo de tamanha responsabilidade. Acho que eu sempre tive boas ideias, acho que eu sempre fui alguém que estudou e esteve por dentro de tudo, mas talvez eu não estava preparado como pessoa, talvez eu não tinha maturidade. Eu acho que hoje eu adquiri uma maturidade, principalmente na capacidade de dialogar com aqueles que pensam diferente de mim. Então, eu acho que este é o ponto fulcral, essencial. Eu me acho preparado, sim, para futuramente exercer um cargo político na cidade de Cianorte, né? Mas se Cianorte não cuidar, tem cidades que me querem também na região, né? E que eu já tenho proposta também nas cidades onde eu sou originário. Então, assim, acho que sim, eu acho que esse é o papel do cristão e a gente tem que se envolver, a gente não pode se furtar. Mas eu acho que as pessoas têm que estar preparadas, porque uma autoridade política é de muita responsabilidade. Então, acho que respondi a sua pergunta. Então, talvez em breve nós estaremos aí. Como também voltarei a fazer um monte de coisas que eu estava um pouco parado, que eu também preciso. Porque as pessoas pedem um monte de coisas. Acho que agora eu estou um pouco mais tranquilo também na minha vida profissional. Eu acho que eu vou conseguir fazer algumas coisas boas aí, alguns projetos sociais bons para a cidade. Independente de estar no mundo político ou não. E também para a igreja. Muito, muito bem. Eu queria, mais uma vez, Daniel, agradecer esses momentos que nós tivemos aqui no Centro Teológico, que foram, para mim, enriquecedores. E, assim, para mim sempre é um dever cristão poder contribuir para que alguém, através daquilo que eu vivenciei na vida, possa, a partir desse contato com a minha fala, com o meu jeito, etc. e tal, poder melhorar a sua vida enquanto cristão, enquanto pessoa. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, Daniel, que esteve presente, né, em todos os nossos encontros, ao Paulo, né, que primeiramente fez o contato comigo, que sempre foi maravilhoso também, sempre divulgou, sempre esteve junto, aos padres, né, do Santuário Eucarístico, o Padre Sérgio, o Padre Bruno, aos padres também das outras paróquias de Cianorte, etc. e tal, que sempre deram esse total apoio. Então, assim, e mais uma vez, me coloco à disposição do Centro Teológico, me coloco à disposição do Santuário, das outras paróquias, me coloco à disposição de todos aqueles que estiveram comigo aqui durante esse tempo todo,
para que a gente possa ter outros projetos. E para aqueles que estão aí acompanhando hoje, se quiserem ter contato comigo, se quiserem meu WhatsApp para a gente conversar, para a gente dialogar, discutir outras ideias, aprofundar essas ideias, eu me coloco sempre à disposição de todos vocês. Mas, assim, para mim, é uma honra, né, poder estar participando de um projeto tão evangelizador, tão essencial e tão necessário para o mundo atual. E torço, né, para que o Centro Teológico Paulo VI, que é nessa linha social mesmo, que é um dos nomes aí da doutrina social da Igreja, que possa crescer, que possa não esquecer dessas discussões, que elas são necessárias, que elas permaneçam durante todo o período, não só no pleito eleitoral, para que nós, cristãos, entendamos de uma vez por todas de que nos alimentarmos espiritualmente dentro de um templo religioso é fundamental. Mas aquela Eucaristia, que é o nosso alimento, que é o próprio Cristo, e que nós comungamos todos os domingos, ele só terá consequência evangelizadora se nós praticarmos esta comunhão no nosso dia a dia, em qualquer lugar que nós estejamos, seja com uma pessoa, com duas pessoas, com três, não importa. Então, gostaria de parabenizar o trabalho que vocês fazem e que esse trabalho, né, possa se espalhar pelo Brasil todo e me colocar à disposição para que esse projeto vá à frente, que ele não morra. E também gostaria de deixar um agradecimento ao padre Aldinei, que foi praticamente o iniciador do Centro Teológico, né? Não está mais na nossa cidade, mas é merecedor de todos os méritos, e ele tem a minha admiração também, porque eu adoro as homilias dele, né? E eu ficaria lá 2, 3 horas ouvindo o Paulo Aldinei, porque é uma verdadeira catequese as homilias do padre Aldinei. Então, muito obrigado, né? Eu agradeço a todos que me ouviram, que ficaram aí comigo esse tempo todo nos encontros, e aqueles também que assistem lá via YouTube, né? E continuam assistindo as minhas colocações, as minhas reflexões. E assim, para lembrar que tudo isso que nós falamos é baseado exatamente no pensamento da doutrina social da Igreja. Obviamente que tem muito do que eu penso, mas é o pensamento da Igreja. E eu tentei ser muito fiel àquilo que a Igreja pensa, né? Mesmo porque é um tema bastante espinhoso para ser falado. Mas a Igreja tem racionalmente coerência naquilo que ela fala e coerência com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu muito obrigado e me coloco à disposição sempre. Tranquilo. Muito bem. Se quiser me ajuda, né, eu estou aí também, a Fratelli. Vamos fazer um debate, eu e tu aí, uma dupla. Boa noite.